Então, começamos. A gente está no Perek Gimel da Megillah, no terceiro Perek da Megillah. O que aconteceu até agora? Até agora Esther virou rainha e Mordecai salvou a vida do rei e ele ganhou uma honra muito grande. Qual a honra que ele ganhou? Ele foi anotado nos diários pessoais do rei, e só. E com isso terminou, ele nem ganhou uma manchete no jornal. Mordecai. Logo depois que Mordecai salva a vida do rei, a Megillah conta assim: depois que dos últimos acontecimentos, Ahasverosh engrandeceu Haman, filho de Amdata Agagi. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele. E o Midrash conta o que quer dizer depois desses acontecimentos. Por quê? Já que Mordecai salvou a vida de Ahasverosh, então Ahasverosh, ele sabe que ele está devendo uma para Mordecai. Agora, qual é o ponto central da Megillah? Sobre o que gira tudo. Se o segundo Beit HaMikdash vai ser reconstruído ou ele não vai ser reconstruído. Esse é o problema que Ahasverosh, o maior problema de Ahasverosh na vida. E ele sabe que essa é a maior vontade de Mordecai. Então ele vai ficar devendo para Mordecai agora um favor. E Mordecai eventualmente vai pedir para o Beit HaMikdash ser construído. E ele não vai ter como negar esse favor para Mordecai. Então ele já criou uma estratégia. Eu vou engrandecer Haman. Que eu sei que Haman não é o cara mais pró-Israel do mundo, vamos dizer assim. E quando Mordecai construiu o Beit HaMikdash, Haman vai dar um jeito de destruir ele. E a gente fica elas por elas. Esse é o motivo, mas a gente vai ver daqui a pouco que até esse capítulo, Ahasverosh não confia 100% na maldade de Haman. Ele vai conhecer Haman muito bem agora. Mas antes dele conhecer Haman, a gente precisa conhecer Haman. Quem é Haman? Então, no último shiur a gente falou o que Haman fazia antes de virar Haman. Ele era barbeiro. Ele era barbeiro numa cidade chamada Kartsum, no Golan, fica mais ou menos. E isso ensina pra gente dois aspectos. De um lado, ensina que ele não era assim uma pessoa muito... ele era muito masquila, é verdade. Mas ele não era assim uma pessoa muito elevada, por um lado. Por outro lado, na cultura da época, onde... engraçado, né? Hoje a gente não vê esse tipo de coisa. Que o mais importante é se mostrar e a parte exterior. O cabelo, que é o lado mais exterior do ser humano, a pessoa que é um artista do cabelo, ele sabe exatamente como exteriorizar qualquer ideia que a pessoa saiba passar. Isso tem muito a ver com Haman. Só que Haman, ele não nasceu no limbo. Na verdade, Haman, ele é o fruto de uma cultura chamada do povo de Amalek. Haman Ha'agagi, ele é filho de Agag. Agag é um dos reis de Amalek, como a gente vai contar. Quem é Amalek? De onde veio esse povo? Bilam Arashá, lembram do Bilam? Bilam, quando ele fala sobre Amalek, ele fala Reshit Goim Amalek ve'acharito adeoved. O começo, o início, o ponto de partida de todos os povos é Amalek. De um lado, Am Israel também é chamado de Reshit. A gente sabe, o Navi também chama Am Israel de Reshit, de começo. O mundo ele tem dois polos, tem dois extremos. Um extremo é o povo de Israel, e o extremo oposto, completamente, a antítese de Am Israel, quase o paradoxo de Am Israel, é Amalek. Quando, justo antes ainda antes da entrega da Torá, quando Am Israel saiu do Egito e atravessou o mar, antes de ter qualquer bom motivo, para atacar Am Israel ainda não tinha nem a Torá, eles ainda não pregavam nada, eles também não tinham uma terra, não tinham um motivo político, não tinham um motivo econômico, não tinham um motivo nenhum. Amalek ele ataca e ele vai atacar Am Israel. Por quê? O que Amalek não consegue suportar na ideia de Am Israel? Para entender isso, a gente precisa entender um pouco qual é a ideia que Amalek sustenta. Eu já vou antecipando. A gente não vai conseguir englobar todas as ideias de Amalek. Você pode ficar aqui dar 5 shiurim só sobre esse tema. É um dos maiores temas, com certeza, em volta de Purim. A gente vai tocar em Parashat Zachor, que está chegando agora. A gente vai tocar em alguns pontos, Bezrat Hashem, que talvez resumem ou englobam toda a ideologia de Amalek. E com isso tentar entender
qual é a grande itnagdut, a grande contraponto, o grande ódio que eles têm de Am Israel e como eles atacaram justamente nos momentos onde Am Israel estava prestes a se levantar. Amalek ele diz o seguinte: eu não tenho problema que você seja uma pessoa religiosa, eu acho muito importante. E eu também não tenho problema que você viva. A vida e a verdade, a vida e a vontade de Hashem são duas coisas muito importantes na vida, mas elas não têm nada a ver uma com a outra. Elas não se encontram nunca. O mundo, do jeito que é, ele é ruim. Ele é mau, ele é materialista. Você quer viver nesse lado, não tem problema, viva nesse lado. A vontade de Hashem, ela pode ser idealista, ela pode ser elevada, ela pode ser altruísta, mas ela não tem a ver com a vida. Em outras palavras, qual é o maior pecado que existe, que o homem fez? O fato dele viver, o fato dele existir. Esse é o pecado capital. O pecado capital é o fato de você nascer. A vida e Hashem não andam juntos. Essa é a ideologia do Amalek. Amalek é bem parecida com o cristianismo. O Rav Kook chama, em Orot, ele chama o cristianismo do Amalek espiritual. Porque essa diferença, essa divisão entre o céu e a terra, essa divisão entre o nosso mundo, a nossa realidade e a verdade absoluta, essa é a ideia de Amalek. Am Israel é o extremo oposto. A Torá ela foi dada para a gente levantar toda a realidade. A gente tem mitzvot que são mitzvot muito práticas. Não adianta só falar, eu estou usando o exemplo que o Rav Ariel Weinrich usa. Não adianta só falar sobre a liberdade, tem que comer matzá. Se você não comer matzá, isso não vai entrar nos teus ossos. Isso não vai passar, não vai mudar a sua vida. Você pode falar de muitas coisas, mas na sua vida prática, isso não vai entrar. A Amalek a gente vê, na verdade, eu falei sobre isso um pouco outra vez, mas os dois extremos de Amalek eles se revelam em duas faces da história. De um lado, o cristianismo ele expressa muito a ideia religiosa do Amalek. Ele diz, o Deus e a vida não andam juntos. Aliás, o maior derivado, não sei se o maior, mas um dos grandes derivados dessa ideia é que não existe melhorar o mundo. Não existe mudar a realidade. A realidade é o que ela é. Sim? Ou em outras palavras, Mashiach já chegou. Nada vai mudar, nem o seu ser humano. O máximo que vai ter vai ser um apocalipse. Quando destruir tudo e não sobrar nada, aí a gente vai chegar no Tikkun Olam. Mas não existe o conceito de elevar a nossa realidade, de elevar o material, de elevar o mundo, de elevar a vida. E o ser humano, ele não é apto de verdade. Enquanto ele vive, ele não é apto de fazer a vontade de Hashem. Você vai ter que escolher. Ou você vai para a verdade, ou você vai para a vida. Mas tentar trazer ao mundo a ideia de que as duas coisas podem andar juntas, isso não é verdade. Eu estava falando que a gente tem dois grandes exemplos de Amalek, que os dois expressam essa ideia de uma forma muito forte. De um lado, o cristianismo, que ele é o lado religioso, que fala, largue a vida e se ligue a Deus. Aliás, o cristianismo, as pessoas não conhecem isso, porque a gente sempre soube que na Idade Média a igreja tinha muita influência no governo. Mas, na ideologia cristã, eles inventaram a separação entre igreja e Estado. Não existe ligação entre igreja e Estado. A igreja é por si só, o Estado ele é pecador. Já que você é pecador, pelo menos me escuta e faz o que eu te digo, você vai ter algum perdão. Mas não existe o conceito de que existe um Estado que ele reflete a vontade de Hashem no mundo. Isso não é parte... Um povo que vive na política, que vive na economia, que tem um exército, que vive como um povo, como uma nação, que ele reflete a vontade de Deus, existem só indivíduos. Aliás, eles apagaram também o conceito povo. O povo escolhido já não existe mais. Existe agora pessoas individuais, que se você fizer seguir a nossa linha, você faz parte do Verus Israel, o verdadeiro Am Israel, e se não, não. O extremo oposto do cristianismo, mas na verdade o outro lado da mesma moeda, é o nazismo. O nazismo, Hitler escreve, Eichmann, quem leu uma vez os testemunhos de Eichmann no julgamento de Nuremberg. E também tem diários de conversas de Eichmann com Hitler. E se eu não me engano, em Mein Kampf também está escrito isso. O grande problema dele com o povo judeu é a consciência, os escrúpulos. Ele fala, eu não consigo, a linguagem dele, Yemach Shemo, é que eu não tenho descanso enquanto ainda existem duas tábuas da lei colocadas
no Aron. Isso eu não consigo aguentar. Isso impede a humanidade de evoluir. Enquanto a humanidade tem esse sentimento de culpa, enquanto a humanidade tem esse sentimento de querer fazer o bom, ela não consegue se desenvolver. Por isso a gente precisa erradicar esse povo da face da terra. Isso não foi eu que falei, eu estou citando. Esses são citamentos de Eichmann citando Hitler, os dois, Yamach Shemam e Zichram. A ideia é a mesma. A ideia é que a vida e o bom não conseguem andar juntos. Aliás, nos diários, isso aparece um pouco diferente. Nos diários aparece, da mesma forma, o povo judeu, ele infringe e ele fere a humanidade. Da mesma forma que o Brit Milá, ele é um ferimento e uma falta no corpo humano. Isso foram as palavras dele, não minhas. E a gente vê, o Midrash conta que Amalek, na primeira guerra de Amalek, agora já podemos passar para a história. A primeira guerra de Amalek foi quando o povo judeu saiu do Egito. Logo depois que o povo judeu saiu do Egito e abriu-se o mar para eles, Amalek não consegue suportar isso. Porque tem que entender, não é show de Pesach, mas qual o significado de Am Israel sair do Egito? Quando a gente diz que Mitzrayim escravizava tudo, que existia um sistema muito quadrado, muito limitado, muito pré-definido, o ciclo sem fim, e que você não tem como sair. Você não tem como quebrar a mesmice do que existe na nossa realidade. Você não tem como evoluir tudo. De repente se revelaram milagres das 10 pragas e também no Yam Suf. Nasceu um povo que toda a ideia desse povo é não. A gente vai pegar essa realidade e a gente vai dar para ela um conteúdo que vai elevar ela toda a pontos que a gente não consegue nem imaginar. A gente nem sabe quão longe o mundo pode chegar. E Amalek não consegue aguentar essa ideia. Amalek não consegue aguentar também o medo e o temor e o respeito, mais do que tudo, que Am Israel ganhou, e a ideia de Am Israel ganhou no mundo. E Amalek não consegue aceitar a Kedushá que Am Israel trouxe para o mundo. E aí Amalek ataca. A gente vai ler em Parashat Zachor. Asher korcha baderech. Sim? Que ele te encontrou no caminho. Rashi, no lugar, vale a pena ver, traz 3 explicações para a palavra Asher korcha baderech, que Amalek se juntou com você no seu caminho. Uma é Mikre. Milashon Mikre, o acaso. Amalek fala, a vida é um grande acaso. Aliás, essa é a antítese da Megillat Esther. A Megillat Esther, a gente junta todos os acasos e começa a entender que nenhum deles é um acaso. E Amalek fala, não, abriu o mar, tiveram 10 pragas? Não, acontece. Você que me falou de um documentário, alguém contou quando a gente estava indo para Hebron, um documentário que eles queriam explicar, o seu Israel contou, queriam explicar as 10 pragas de forma científica. Os acasos, quer dizer, óbvio, não tem aqui uma quebra da realidade, não achem que alguma coisa mudou. A segunda explicação Rashi traz é uma linguagem de korcha milashon kor, de frio. Como o exemplo trazido no Midrash é que tinha uma banheira fervendo. E veio o lashon do pasuk letz, palhaço. A gente talvez daqui a um minuto eu explico por que o palhaço. Veio o primeiro palhaço e pula dentro da banheira. Ele vai se queimar, mas a banheira já não está mais quente. Isso que Amalek faz. Ele fala, eu vou guerrear com a Am Israel, eu vou mostrar que eles não são todos poderosos. Eles são que nem todo mundo. Então eles tiveram seus dias bons. Eles tiveram seus lados mais desenvolvidos. Mas tudo bem. Não precisa... Não tem nada de extraordinário. Não tem nada diferente. Não tem nada que a gente não conhece aqui. É mais um povo. Por que o Letz? Por que o palhaço? Porque a palhaçada... Isso tem a ver um pouco com o tzchok de Purim, mas é outro shiur. A palhaçada é exatamente isso. Quando vem você tem um valor, você tem alguma coisa que ela é muito importante e alguém solta uma piadinha idiota, a piadinha pode ser a mais besta do mundo, mas o valor e a importância e a impressão que isso faz nas pessoas já se dissolveu. Quando o cara vem e faz tira um sarro, tira o valor. Por isso que a única vez que a gente pode fazer tzchok é tzchok de Avodah Zarah. Pode fazer piada de Avodah Zarah. Porque não adianta a gente só entender que a Avodah Zarah é uma força no mundo muito forte, a gente tem que lutar contra ela. Isso não é suficiente. A gente precisa entender que a Avodah Zarah não é nada. É ridículo. Quando a gente entender que a Avodah Zarah ela é ridícula, ela é uma piada, aí a gente vai conseguir lutar contra a Avodah Zarah.
Eu escutei uma vez do Rav Eli Horvitz, ele teve Yortzeit. O Rav Uri Saed no Kumsitz, ele contou a história do pigua da mãe dele. Só que naquele mesmo pigua faleceu um casal muito especial. O Rav Eli e a Rabbanit Dina Horvitz. Ele era um Talmid Chacham muito grande. E eu escutei uma vez em fitas, em gravações dele, que ele contou. Ele falou por que Rachel ela roubou as estátuas de Lavan. Você acha que Lavan ia parar de fazer a Avodah Zará? Por causa de que Rachel comprou outra estátua, fez essa, faz a próxima. Mas não se muda uma pessoa assim. Então ele falou que não sabe se é a verdadeira explicação, mas com certeza é bonita. Que Rachel queria... Aí o que aconteceu? Lavan saiu correndo. E ele chega lá todo furioso, onde está meu Deus? Onde está meu Deus? E tem lá todas as criancinhas de Yaakov, que cresceram, na verdade, com Lavan. E Lavan era um cara, ele chamava Lavan porque ele tinha uma barba branca e ele parecia mal tzadik. Ele não mostrava para fora. Ele era um bom mentiroso. E Lavan começa a procurar as estátuas dele. E de repente ele vai virando, ele vira o lixo para saber onde está. E aí a criancinha lá, o Shimon, vira para Leia. Leia, me diz uma coisa. Mãe, diz uma coisa. O que o vovô está procurando no lixo? Falou, o vovô está procurando o Deus dele no lixo. Falou, com isso a gente já resolveu toda a influência da Avodah Zará de Lavan com as crianças. Isso já é suficiente para tirar. Então esse é o tzchok. Isso que Amalek também queria fazer com Am Yisrael, tirar a importância de Am Yisrael no mundo. E o último motivo é Milashon Keren, Milashon de tumá, de impureza. A impureza é exatamente isso. Em hebraico, ulpan. Ou que nem o Yoshua falou ontem, ulpon. Tumá é do mesmo shores da palavra atum. Atum é alguma coisa fechada, alguma coisa que não dá para transpassar. E tahor, ou tohar, é igual tzohar, é como uma janela que dá para passar, que é cristalina. Quando a realidade é uma realidade fechada, uma realidade atumá, uma realidade opaca, onde a luz não entra, onde a verdade não entra, onde a bondade não entra, aí vem tumá. Quando a realidade é uma realidade transparente, ela é clarificada pela verdade de Hashem, pela luz de Hashem, aí tem Torah, aí tem a pureza. Quando o Am Yisrael ele é criado, Amalek não aguenta isso. E Amalek vai lá e ataca. Tem mais um ponto muito importante, que ele é muito prático para as nossas vidas, ligados com Amalek. O Pasuk fala, Vaizanev becha et anecheshalim acharecha. Ele foi... Amalek ele não conseguia, tinha as nuvens em volta de Am Yisrael, ele não conseguia lutar contra Am Yisrael. Mas existiam os Necheshalim, os fracassados. As pessoas mais fracas de Am Yisrael, as pessoas que tinham pecadas que a nuvem jogava eles fora. Por uma época. E essas pessoas o Amalek pegava. O Amalek, e Haman também, ele é expert em achar os podres do mundo. Ele é o melhor do mundo em apontar e falar, olha, tá vendo? Tá vendo como você não é Kadosh? Tá vendo como a vida não é compatível com a vontade de Hashem? Olha o que acontece. Hoje em dia ainda existe essa... Não dá pra falar sobre pessoas, mas com certeza existe essa megamá, existe esse movimento de tentar provar, e ele influencia muito na nossa vida, de tentar provar, olha como no final das contas o ser humano é ruim. Olha como no final das contas o ser humano não tem esperança. Está escrito que Amalek, quando eles fizeram a guerra com Yoshua, Yoshua foi quem fez a guerra. A primeira guerra de Amalek foi com Yoshua. Eles pegavam e quando eles cortavam o Brit Milá de Am Yisrael, eles jogavam para cima. A explicação disso é, vocês acham que vocês podem viver de uma forma com Kedushá, com uma forma de santidade? Isso não existe. Uma das coisas que em Megillat Esther se renovou, Vesasson Zumilá. O Brit Milá, a Kedushá de Am Yisrael, ela se renova depois da vitória sobre Amalek. E Amalek continua, quando Am Yisrael, no final dos 40 anos, vai entrar na terra de Israel, vai começar a consumar a ideia pelo qual eles verão o mundo, a viver da sua forma plena. De novo Amalek não aguenta, ele ataca. Pela terceira vez, quando surge um rei em Am Yisrael, o rei Shaul HaMelech, e ele está... A próxima fase é construir o Beit HaMikdash. A próxima fase é concentrar todo esse reinado, todo esse estado, toda essa vida em volta da ideia divina. Amalek de novo quer atacar. E Shmuel, a Navi, fala para Shaul, vai lá e ataca. Vai lá, Tzei lachem be'Amalek. Assim é o lashon do pasuk.
vai e faz uma guerra contra Amalek, extermina. Agora é a hora da gente acabar com essa ideia do mundo. E Shaul HaMelech, ele mata quase todo mundo. Ele deixa uma pessoa viva, que é o rei, Melech Agag, o rei de Amalek, que no dia seguinte ele foi morto por Shmuel. E esse erro custou a Shaul ao reinado, a Malchut. Mas naquela noite Agag conseguiu conceber o seu filho. E o mais famoso descendente de Agag chama-se Haman HaAgagi, filho de Agag, rei de Amalek. Agora, vamos voltar para a nossa situação. Era descendente, mas a Agagi é igual a Mordecai, ele é Mordecai Hayemini, vem de Binyamin. Haman, ele é Agagi, ele vem de Agag. E Haman, onde vamos voltar para os dias, para os dias da Megillah, a gente está no final dos 70 anos. E qual é a grande disputa da Megillah? A reconstrução do Beit HaMikdash. Haman não aguenta essa ideia. Haman não consegue suportar o fato de Am Israel reconstruir o Beit HaMikdash. Quando Koresh dá permissão para reconstruir o Beit HaMikdash, Haman vai para Jerusalém, ele com os filhos dele, e ele tenta impedir a reconstrução do Beit HaMikdash. Eles mandam uma carta para Hashverosh, depois que Koresh já revogou a permissão. E a Hashverosh, ele assume, eles mandam uma carta com um monte de calúnias e convencendo a Hashverosh a cancelar a construção do Beit HaMikdash. Haman se alista no exército de Hashverosh para ganhar um posto político, não só, também, porque ele é um cara que gosta de estar por cima, mas mais do que nada ele precisa impedir o Beit HaMikdash de ser construído. E agora Hashverosh, ele está sendo influenciado por Haman. Tem que entender, a gente falou que tem dois reshit, tem dois princípios dos povos. Existe Israel, existe Amalek. São duas ideias centrais no mundo. Todos os outros povos, eles querem expressar algum aspecto. Por exemplo, a ideologia persa é a ideologia dos prazeres carnais, os prazeres materiais. De forma natural, os povos se ligam com Amalek. Por quê? Porque você não pode botar qualquer ideologia, qualquer valor, por exemplo, qualquer valor material, como o centro da realidade, de forma que você está fechando os olhos, você não está olhando em volta quais são as outras, o que mais tem na vida, você não está se preocupando em ser bom, a não ser que você diz, a vida é o que é. Se você diz que a vida tem um centro espiritual, que a vida ela serve para alguma coisa, que a vida tem um propósito, que a realidade tem um propósito, então pode ser que a tua ideia é muito importante, mas ela não é o centro de tudo. Às vezes é importante ter prazer, mas não é para isso que você veio ao mundo. Então, de forma natural, a Hashverosh se liga com Haman. Só que os povos, a gente pode chamar, eles são mais ou menos parve. Eles têm uma tendência, é igual o corpo, na verdade. A pessoa tem o Yetzer Hatov e tem o corpo. O corpo, de forma natural, ele vai para o material. Se o Yetzer Hatov ele consegue controlar o corpo, ele consegue elevar até a Hashverosh, no final, ele vai conseguir se elevar e ser influenciado por Mordecai e voltar ao seu tikkun. Amalek não. Amalek não tem espaço. Amalek tem que ser exterminado. Existe mal que a gente pode consertar. Existe o mal, existem ideias, existem mentiras que a gente não pode dar espaço a elas. Essa é, Bekitzur, a ideia de Amalek. E agora a gente volta para Megillah. A Hashverosh engrandece Haman, faz com que ele seja o primeiro-ministro de toda a corte. Mais do que isso, o que falta agora? Ele já atingiu tudo, ele é o cara mais rico do reino. A gente vai ver daqui a pouco quanto ele paga para exterminar o povo judeu. Ele é o cara mais rico do reino, ele é o cara mais influente do reino, o cara mais poderoso do reino. O que falta? Não, virar Deus. É a única coisa que ele não é. Hashverosh toma conta disso também. O que quer dizer que Haman se fez uma divindade? O Midrash fala que a Hashverosh botou a cadeira de Haman acima de todos os ministros que estavam junto do rei. O Midrash fala, inclusive, a cadeira do rei. Por quê? A ideologia de Haman, a Hashverosh é um cara inteligente, a gente já falou isso. Hashverosh é um cara perceptivo. Ele é quem manda, ele é quem toma as decisões. Mas ele admira muito a energia espiritual que tem em volta de Haman. A ideologia de Haman. Haman não é um cara normal. Haman não é um cara comum. Haman é uma ideia. Haman é uma verdade. E quando Haman ele quer mostrar isso e pisar em Am Israel e falar, a partir de agora
a ordem mundial é a ordem de Amalek, ele dá um decreto. O decreto é que quando ele sai na rua, todo mundo tem que se curvar. Então, como a gente vai reagir ao decreto de Amalek? Am Israel, de um lado, Haman não era uma avodah zará per si. Ele dizia ser a ideia central do mundo, mas ele ainda não tinha uma avodah zará. De acordo com algumas opiniões, depois Haman botou ele andava com um ídolo pendurado. Então a maioria de Am Israel, pelo menos dos Talmidei Chachamim, dos sábios, eles faziam uma coisa muito fácil. Evitavam ao máximo estar por perto de Haman. Tá, é uma coisa boa. Evitar ao máximo estar por perto de Haman. Não era um sujeito muito amigável. Ainda mais agora que eu vou precisar me curvar, eu vou evitar ao máximo de estar por perto. Tem um cara, um sujeito, uma pessoa, que não só que ele não evita estar nas redondezas de Haman, como ele procura estar por perto toda vez que Haman vai desfilar. Mordecai. É um dos psukim que eu mais gosto. Na verdade é mais pra frente. Quando o Haman ele sai da festa de Esther, da primeira festa. Então Haman é uma das passagens mais bonitas da Megillah para mim. Haman ele está feliz da vida. Ele atingiu tudo. Aí acontece assim. Vai ter Haman bayom ahu sameach vetov lev. Haman sai de lá feliz e de coração cheio. O Kirot Haman et Mordecai be Shalamelech. E quando ele olha o Mordecai que está sentado lá no Shalamelech, Shalamelech é o parlamento. Bayom ahu velokam velozá mimeno. Não só que ele não levantou para Haman, ele não mexeu uma sobrancelha por Haman. Ele virou para Haman e falou: olha, meu filho, não tô nem aí com você. O Midrash conta, vocês lembram que Haman se vendeu de escravo? O Midrash conta que cada vez que Haman passava, Mordecai mostrava para ele o contrato. Olha, lembra quem você é de verdade, tá? Segredinho, só nós dois sabemos. Era bem claro. E Mordecai procura Haman. E aí vai Malé Haman Heimá. E Haman ele se explode. Ele não consegue aguentar. Aí tem a continuação, se a gente chegar lá no final do Perek, a gente fala sobre isso. Mas esse é um dos psukim mais bonitos da Megillah. Velokam velozá mimeno. Ele não está nem aí, ele procura Haman, ele quer provocar Haman. E não só que ele quer provocar Haman, quando vieram perguntar para ele, por que você não se curva para Haman? Mas você é melhor do que todo mundo? Olha, ele fala para as pessoas, por favor, vai para o Haman, fala para ele que eu não me curvo para ele e eu não vou me curvar para você, porque eu sou Yehudi. E Yehudi não se curvam para Haman. Ele falou para eles, olha, eu sou Yehudi, e fala para o Haman, por favor, ninguém que não esqueça. Vamos falar para o Haman que eu não vou me curvar para você. Agora, o ibope de Mordecai com o povo judeu já não estava lá essas coisas, né? Ele já tinha se alistado ao exército de Ahasverosh. Ele já tinha falado para não ir para a festa de Ahasverosh. Depois ele virou político. Agora ele ainda provoca o Haman? Você não sabe o perigo onde você está enfiando o povo judeu, não só onde você está enfiando, realmente enfiou o povo judeu. Por que Mordecai faz isso? Por que Mordecai coloca Am Israel nessa situação? Isso volta ao mesmo ponto da Seudá, volta ao mesmo ponto do Pesach de Ahasverosh. Mordecai entende que Haman não é uma pessoa, Haman é um símbolo. Haman é uma ideia. Haman é uma ideologia. E essa ideologia, ela só quer uma coisa, ela quer pisar em Am Israel. Ela quer falar que a ordem mundial, que Am Israel não é mais o povo de Hashem. Azav Hashem et haaretz, até hoje. Mordecai fala, isso não tem condições. Isso não é possível da gente deixar. Isso é uma coisa que a gente tem que combater, mesmo a ponto de Mesirut Nefesh. Mordecai sabe como as coisas vão acontecer, Mordecai não sabe como as coisas vão dar certo. Se bem que a gente vê na Megillah, também tem psukim, se a gente presta atenção, fora tudo que a gente está falando aqui, só lê a Megillah, o Pshat, Mordecai nunca perde a emuná. Quando Haman faz o decreto e Esther começa a falar, não sei se é uma boa hora para vir com o rei, Mordecai fala para ela, olha, minha senhora, escuta bem. E macharesh tacharishi baet azot, se você agora fica quieta e não agir, revach ve'atzala yamod laYehudim mimakom acher. A salvação vai vir. Não tenha dúvida sobre isso. Você vai perder. Você vai ser perdida para todo sempre. Mas Am Israel não vai ser perdido. Essa é a grande emuná que Mordecai tem.
Mesmo quando ele provoca Haman, essa é a grande emuná que Mordecai tem. E quem entende isso mais do que todo mundo é Haman. Haman, quando ele vê Mordecai, ele entra em pânico. Ele entra em piripaque. Por quê? Porque ele entende, ele achou que a Israel tinha acabado. Ele achou que depois do banquete de Ahasverosh ele tinha conseguido adormecer a Israel para sempre. De repente aparece um Mordecai. Haman sabe que Mordecai, não, da mesma forma que ele não veio do vácuo, ele não veio do limbo, Mordecai também não veio do vácuo. Mordecai, e ainda existe uma expressão da Neshama de Am Israel no mundo. Mordecai, ele reflete uma luz que, na verdade, ela está adormecida, mas ela existe em todo o Am Israel. E se ainda existe um Mordecai no mundo, esse Mordecai vai causar problemas. Ele ainda pode acordar e acender o povo inteiro. A gente precisa resolver o problema de Mordecai, de um lado. De outro lado, Haman sabe que Mordecai não está sozinho. Resolver só matar o Mordecai não vai adiantar. Ele entende que judeu, você pode ser o judeu mais assimilado do mundo. Você pode viver na Alemanha e você quer ser comunista, você pode ser comunista. Você quer ser do Bund, você pode ser do Bund. Você quer ser casar, já 3 gerações já não está casadas com judeus, você continua sendo Yehudi. A Neshama ainda está lá. E o maior, a antitese da coisa, o maior ma'amin, o maior fiel da Neshama e da Kedushá de Am Israel é Haman. Haman é o cara que mais acredita em Am Israel na Megillah inteira. Ele e Mordecai, juntos. Por isso eles realmente sabem o que acontece. E Haman fala, a gente precisa exterminar o povo. Eu vou roubar de vocês mais 5 minutos para a gente conseguir evoluir um pouquinho, porque senão a gente não vai para frente. Haman sabe que ele quer exterminar o povo judeu. Ele é o primeiro arquiteto da solução final. Só que Haman também sabe que Am Israel não é um povo qualquer. Haman não é burro. Haman conhece os sistemas internos do mundo. Ele sabe que as forças espirituais que agem na realidade são muito fortes. Então ele não apela só à tática intelectual, ele vai fazer o sorteio. Ele quer saber onde qual é o dia da fraqueza de Am Israel. Qual é o dia em que Am Israel ele não tem a sua sorte. Qual é o dia onde a realidade espiritual ela é mais elevada, mais propícia para matar Am Israel. Ele começa a fazer um sorteio Miyom leyom umichodesh lechodesh, dia por dia e mês a mês. Tem algumas explicações como ele fez esse sorteio. Eu vou dar 2. Uma explicação é que ele pegava o dia, ele estava no dia 13 de Nissan. Então ele começou no dia seguinte, não dava tempo do mesmo dia matar ele. Então começou a falar que é dia 14 de Nissan. Não deu dia 14 de Nissan, então vamos para o dia 15 de Nissan. E assim, dia por dia, até que chegou no último dia. A segunda explicação é que ele falava, ele pegava um dia, ele pegava o dia 14. Então agora vamos fazer os meses. 14 de Nissan, dá? Não. Toda vez vinha o sorteio, caía ruim. Quer dizer, o sorteio caía ruim. Aparecia, Haman entendia que esses meses, em cada um desses meses, o Midrash conta como para Am Israel, para matar Am Israel. Não era propício, ruim para Amar, para ele fazer o que ele queria. Porque em cada dia existia um lado onde Am Israel ele tinha Pesach, e depois tinha Shavuot, e cada uma dessas tinha cada vez uma mitzvah. Assim o Midrash ele vai contando como quando caiu o Rejvan também lá tinha, não sei exatamente. E foi caindo, então no dia 14 de Nissan não, dia 14 de Ar não, Sivan, então vamos pro dia 15. E assim por diante. Quando ele chegou, ele deu a volta, ele estava no dia 13 de Nissan. Ele deu a volta, ele chegou, então falou, não tem nenhum dia propício, quer dizer que o dia propício para matar a Israel é o dia 13. Sobre esse dia ele não fez o sorteio. Sobre esse dia ele não fez o sorteio, porque é o último dia que sobrou. Quer dizer que esse é o dia. E qual é o último mês que sobrou? Adar, porque ele estava em Nissan. O último mês do ano é o mês de Adar. Então, sobre esse mês, no dia 13 de Adar, Haman decidiu que esse é o dia propício para matar Israel. E aí Haman entendeu. Haman falou, Adar é o último mês do ano. Os meses começam de Nissan. O último mês do ano é Adar. Tudo tem um fim. A ideia mais elevada do mundo tem um fim. Am Israel também vai ter um fim. No dia em Adar, quem morreu? Moshe Rabbeinu morreu. E agora citando novamente, na verdade a maioria das coisas que eu falei aqui são do livro do Rabbi Ariel, mas eu uso agora específico, ele fala, Haman tinha toda a razão. Se a gente parar e pensar, qual é o mérito que a Am Israel tem de se manter nessa realidade?
de se manter no mundo quando eles estão na Galut. Os prêmios nobres deles também estudaram nas universidades dos Goim. O que a Am Israel adiciona ao mundo quando ele está tão longe da sua verdade? Isso é de um lado. Isso é Moshe Rabbeinu morre. Mas de outro lado, Moshe Rabbeinu também nasceu em Chodesh Adar. Am Israel é uma espiral gigante. A hora que ele termina, ele volta a se conectar a um ideal que é maior do que toda a nossa realidade. A fonte da nossa vida não é alguma coisa dentro desse mundo. É a nossa ligação com Hashem. Isso é maior do que qualquer outra coisa e no final das contas essa verdade vai vencer. E essa parte Haman não entendeu. Essa parte que Haman não conseguiu se aprofundar. E agora Haman precisa convencer a Hashverosh e a todas as outras nações da sua grande ideia de exterminar o povo judeu. Amanhã a gente continua.